É a manchete 2 da Socorro. Vamos lá, Franci. Lula manda recados a Trump na ONU e diz que ataque ao judiciário do Brasil é inaceitável. Ele condenou a anistia. Democracia é inegociável. Pois não, Socorro? Como sempre, o presidente do Brasil, pela regra, ele abre a Assembleia Nacional da ONU, que acontece todo mês de setembro em Nova York. E o discurso do presidente do Brasil foi um discurso forte, foi um discurso preciso, um discurso que Lula deu o recado e mandou o recado para quem merecia. A gente começa exatamente no início do discurso em que o presidente Lula fala sobre as sanções, sobre interferência estrangeira no Brasil. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atua como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Amadeu. Pode seguir, Socorro. Depois eu vou para a análise. Depois dos trechos que você selecionou do Lula, eu vou para a análise aqui dos jogadores. O trecho agora, o presidente fala sobre medidas unilaterais contra instituições e contra a economia brasileira. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades, a garantia dos direitos mais elementares, a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, a educação. Foi bastante aplaudido, Amadeu. O presidente Lula foi interrompido algumas vezes por aplausos. Agora a gente vai ver o trecho que o presidente Lula falou hoje na Assembleia da ONU sobre a internet. O Lula disse que a internet não pode ser e não é terra sem lei. A necessidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais
trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. O Parlamento brasileiro, corretamente, apressou-se em abordar esse problema. Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital. Também enviamos ao Congresso Nacional projeto de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Outro ponto, Amadeu e telespectadores, que o presidente Lula tocou, é um ponto que ele já toca há vários anos no discurso anual, quer dizer, há vários anos, claro, no discurso da Assembleia da ONU, que é reduzir. O presidente Lula pediu que diz que o mundo deve reduzir os gastos com a guerra, aliviar a dívida externa dos países pobres, principalmente da África, e também o Lula pediu que é preciso taxar os ricos, os super ricos. Da Aliança Global, que lançamos no G20 e que já conta com o apoio de 103 países. A comunidade internacional precisa rever suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento, aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir padrões mínimos de tributação global para que os super ricos paguem mais impostos que os trabalhadores. A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais. O presidente também falou da emoção que foi saber que o Brasil saiu do mapa da fome este ano. E lembrando, Amadeu, cada líder tem 15 minutos, são muitos líderes, são dezenas. Então, cada um tem 15 minutos para discursar. O Lula disse tudo isso em exatos 15 minutos. Amadeu. Bem, vamos lá. Destaque para democracia, soberania inegociáveis. Não há pacificação sem punição a golpistas. Internet não é terra sem lei. Taxar ricos, reduzir a pobreza no mundo. Os 4 destaques apresentados, recortados pela Socorro. Você quer falar de quê, Alessio? Olha, Amadeu, discurso sobre medida e eu falo sobre a questão da soberania, né? Não é a primeira vez que o presidente Lula fala abertamente, publicamente e mais internacionalmente para que as nações conheçam o processo político que está em vigor no Brasil, onde nós passamos por uma tentativa de golpe de Estado, onde os envolvidos, os financiadores, aquelas pessoas que orquestraram tudo aquilo foram julgadas, foram condenadas e, como o próprio presidente disse, com direito à sua defesa. Não foi um processo ditatorial, não foi um processo excluso ali de que essa defesa pudesse ser apresentada por todos os réus, os envolvidos e os agora condenados. Então ele expõe para o mundo como está o processo, até porque a mídia internacional fez muito esse papel também, mas é importante que se diga, o chefe da nação diga como se foi também esse processo e deixe claro, né, a panos limpos ali, tudo que acontece no Brasil atualmente, que houve uma tentativa há pouco tempo de que um ex-presidente da República foi condenado por tentativa de golpe de Estado e dizer justamente que tanto a nossa democracia não será abalada e também que a nossa soberania, né, são 2 pontos que eu chamo a atenção, porque a democracia já é algo infelizmente a gente fala muito de que é uma democracia fortalecida, mas que vem sendo alvo de diversas frentes, infelizmente nos últimos anos, e a soberania mais recentemente também começou a ser muito atacada
internacionalmente a gente fala especificamente dos Estados Unidos. Então é importante que o presidente mostre essa segurança das instituições e principalmente desses dois pilares do nosso país. Seu destaque, Matheus. Olha, Amadeu, eu concordo aqui com o ponto que o Alessio abordou, porque o presidente Lula ele demonstrou uma segurança institucional ao utilizar esse discurso aí de 15 minutos na abertura desse evento da ONU, né? Isso mostra também, até de certa forma, um raio-x da situação em que o nosso país se encontra, para aquelas pessoas que só observam a situação de fora. Será o que está acontecendo? Será que quem está falando a verdade? O que realmente o brasileiro está enfrentando? E o presidente deixou claro isso aí para os líderes mundiais, utilizando a sua fala, enaltecendo esses pontos em que ele destacou e mostrando a real situação que está acontecendo aqui no nosso país. Ariano. Eu destaco essa questão que ele foi muito direto com relação, sem citar o nome do ex-presidente, né, em 500 anos, mais de 500 anos, um ex-presidente teve um processo, foi condenado, né, pelos esses crimes que ele foi condenado. Então ele destacou isso do processo legal, né, que embora a defesa ali contestou durante o julgamento, que não houve tempo para discutir as provas, questionou as provas, ele deixou claro que o processo tramitou de forma legal e chegou a um resultado que foi a condenação do ex-presidente Bolsonaro, porque a mídia internacional, como o Matheus destacou, tem as narrativas, mas agora nesse evento, num ambiente onde tem as maiores autoridades mundiais, escutou, ouviu da boca do principal presidente responsável ali, ou interessado direto nesse tema aqui do Brasil, nessa questão da condenação do ex-presidente Bolsonaro. França, amarra aí pra gente. Como os colegas já falaram dessa questão da soberania e de Jair Bolsonaro, vou destacar a fala sobre as redes sociais e o combate à adultização, essa plataforma, essa política que foi aprovada pelo governo brasileiro e que é essencial, porque a gente inclusive recorda a nossa audiência que no início da gestão Lula, o presidente enfrentou uma grave crise com uma série de ataques a escolas e creches no Brasil. Ataques que, inclusive, teriam sido orquestrados pelo Twitter. Ali, mais de 60 contas foram descobertas de incentivo a ataques em escolas ou da veiculação dessas imagens de ataques às escolas. Então, quando a gente fala na aprovação de uma legislação que protege as crianças e adolescentes do Brasil, estamos falando de uma proteção não apenas no terreno virtual, mas também uma proteção que vai para o físico, que vai para o dia a dia, porque nós já observamos o quão o Brasil sofreu, por exemplo, com esses ataques a escolas e creches em que crianças morreram. Só lá em Blumenau, Santa Catarina, foram 4 crianças mortas em creches. Então, quando se fala de regulação de redes sociais, se fala também em proteção humana, Amadeu. Vamos voltar a Socorro, porque se